Conta a história para nós aqui do... Ele teria que abrir a história do momento que está se comentando. Não tem jeito. Essa semana falou-se muito de sangue meu. De que a ditadura não existiu, né? Ah, pois é. Esse aqui teima comigo, que era Bolsonaro doente, que a ditadura nunca existiu. Eu falei, você não viveu, eu vivi, eu morava em São Paulo. Às vezes na rua assim, a gente ia correndo nas casas, nas lojas abriam as portas, fechavam. Aqueles cavaleiros passavam, pegavam os rapazes, judiavam, faziam, humilhavam. Ai, é muito triste. Mãe, mas em Cáceres, como é que foi com meu pai? Em Cáceres, seu pai, ele era vereador, muito atuante, e o presidente comprou uma fazenda em Cáceres, o presidente João Goulart. Qual que era do vereador? Deu um título de cidadão cacerense. O presidente João Goulart comprou uma fazenda em Cáceres, antes do golpe militar? Antes, uma semana antes. É essa que você falou, é essa? É. É a fazenda do Uberaba. Uberaba. Ele comprou a fazenda lá no município de Cáceres, o vereador Walter Fidelis, ele quis homenagear o presidente com o título de cidadão cacerense. Aproximar ele de Cáceres. Tudo, e queria agradá-lo para ajudar Cáceres. Aí, nessa semana, houve o golpe militar, ele foi deposto, o João Goulart. E o Walter estava viajando, na época ele vendia terras, ele tinha avião próprio, ele estava viajando para Araçatuba, parece, fui pegar um comprador de terras por lá. E quando ele chegou, tinha um tenente esperando no aeroporto, pedindo para ele se apresentar no batalhão. Na hora que meu pai pousou, já tinha? Na hora que ele pousou, ele estava lá esperando e tinha na porta da minha casa, na Coronel José Dulce, um soldadinho esperando também. E ele pediu para o Walter se apresentar no 2º batalhão, o Walter foi, chegou lá, a sorte nossa, que o Coronel Barão era compadre de meu pai, muito amigo. Coronel Barão, homem de Melo. Que é o pai dele, que é o avô do Bruno. Avô do nosso amigo, do Bruno. É avô do Bruno, que tinha meu pai assim como o pai dele, com muito carinho, porque meu pai foi que ensinou ele a abrir os destacamentos quando ele veio comandar o batalhão de Cáceres. Era um tenentinho, então ele conheceu meu pai, ficaram amigos. E meu pai gostava muito dele, ele gostava do meu pai. E ele veio do Rio de Janeiro. Ele é carioca. Era carioca. Aí então, o Walter se apresentou, ele falou assim, você que é marido da Maricotinha, genro do meu compadre Nestor, eu já li seu prontuário, você não tem nada de... Você faz até o sotaque dele? Nestor. Ele era carioca. Você não tem nada de comunista, mas eu vou te aconselhar, vai embora de Cáceres. Tinha um relatório dizendo que meu pai era comunista? Tinha uma denúncia que Walter Fidelis era comunista. Aí ele leu, ele falou, eu já li todo o seu prontuário de vereador e vi que você é idealista, você não tem nada de comunista. O pessoal tem inveja de você, vai embora de Cáceres, porque essa ditadura não vai ser de 1 mês, 2, 3 meses, vai ser para mais de 20 anos. E até lá eu não estarei mais aqui, você vai ser preso. Aí que a Walter resolveu mudar para São Paulo, lá nós ficamos... Então naquela época de 64 ele já previa que não era uma coisa rápida. Que seria... ele falou que não ia ser de 2 meses, ia para mais de 20 anos. Aí nós fomos para São Paulo, seu pai estudou, licionava os colegas, porque ele tinha bastante tempo para estudar. Ele fez direito. Fez direito, e ele licionava os colegas, tínhamos 10, 12, sentava na mesa, outros no chão, na almofada, onde tinha, ele licionava. Foi lá que ele conheceu aquela amiga de Paris. A Wanda era colega dele. A Wanda era colega, está morando em Paris. Aí ele fazia o croquis e eu copiava, que naquela época não tinha xerox, essas coisas. Eu tinha uma letra redondinha, fazia tudo para ele. Ele distribuía para os colegas aquelas folhas que eu fazia para ele, copiava e fazia, distribuía para os colegas. Eu vou fazer o café. Aí
o diretor... Você lembra disso, Alva? O diretor da faculdade ficou sabendo, deu uma sala para ele licionar os colegas. Ele licionava lá, eu lembro... Antes de formar, né? Antes de formar, ele licionava os colegas. Tinha um tal de Marinho, um coronel Rubens, a Wanda, tinha uma que era mulata do Sargentelli, chegava lá em casa também, ela era das mulatas Sargentelli. Sem pintura, mas desbotada de uma vez. Lá no palco era aquela beleza toda. Mas ela também era uma das colegas, era aluna do Walter. E ele formou, eu lembro do dia da formatura, a mãe da Geni falou assim, entrega o diploma para Walter Fidelis. Graças a ele. Ele formou muito bem. Uma vez meu pai estava com ele lá na Rua Direita, na Rua São Bento, lá em São Paulo. E estava Walter e meu pai. Eu era um professor muito rígido, de lá, muito sério, muito competente. Ele chegou e falou para meu pai, não leva esse rapaz para Mato Grosso, ele tem que ficar em São Paulo. Ele não pode ir para o interior, tem que aproveitar ele aqui. Mas aí o pai dele adoeceu, ele vinha todo mês ver o pai, e o pessoal daí ele candidatou a deputado, morando em São Paulo, se elegeu deputado, mãe, nós voltamos. Mas e a ditadura, então? Ele saiu de Cáceres em 64. 64, aí ficou. Foi para São Paulo. Foi para São Paulo, lá ele aproveitou, estudou, e quando teve a anistia, ele foi candidataram ele a deputado. Então, ele ganhou e nós voltamos para cá. Ele ganhou a eleição, nós tivemos que voltar. Nós chegamos então, aqui, aquele período da ditadura todo lá em São Paulo, São como Paulo, é que era lá em São Paulo? Ai, era triste, filho. A gente saía na rua, de repente vinha aquela cavalaria em cima do povo, as lojas, a gente corria para as lojas, abaixavam as portas, aquelas portas de ferro, assim, a gente ficava dentro lá até 1 hora, às vezes, esperando o pessoal sair da rua para sair, para voltar para casa. Eles estavam afastando as pessoas que faziam movimento... Eles pegavam... Por que eles iam para a rua? A cavalaria, qual era o objetivo deles? Não podia ter movimento. Não podia. Se pegava um rapaz assim, mais ou menos, que já achava que era bandido, comunista, a roupa, que não trabalha, a roupa desbotada era vagabundo. Não, porque não trabalhava. Não trabalhava, Então surrada. era difícil mesmo. E hoje a moda é roupa surrada, roupa velha, né? Então vai todo mundo. Deixa eu contar dessa uma vez, isso não tem nada a ver com a ditadura. Walter estava licionando e falou assim, Mari, hoje é sexta-feira, último dia, nós estamos sem dinheiro, vai no banco pegar um dinheiro para mim, para nós, para o final de semana, porque hoje eu vou licionar os meus colegas que vêm aqui. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, no Banco Financial, eu vi um senhor sentado com o gerente, um senhor de camisa branca, uma gravata vermelha. Falei, deve ser algum gaúcho que está falando com o seu Domingos. Eu fiquei só cumprimentei só com a cabeça e encostei no balcão. Naturalmente, ele falou alguma coisa para ele, que o senhor, que eu pensei que fosse gaúcho, falou assim, menina, de onde que você é? Eu falei, sou de Cáceres. Filha de quem? De Nestor Cardoso. Esse senhor, mas deu um pulo na cadeira, jogou a cadeira longe, pulou e falou assim, não deixa essa menina passar necessidade aqui, o que ela precisar, eu assino para ela. E me pôs meu pai lá em cima. Sim, você sabe. Quem era esse, mãe? Luiz de Lacerda, que na época era um dos maiores fazendeiros do Mato Grosso. Sim, descalvado. Aí eu falei, ia comprar o banco. E ele conhecia o vovô? Nossa, meu pai, quando jovem, era administrador da fazenda deles, do seu Pedro Alexandrino. Esses meninos, meu pai falou, os meninos que estudavam, quando eles chegavam em Cáceres, meu pai que levava em comitiva para a fazenda, cavalo, que naquela época não tinha carro, sei lá como que era, levava eles para a fazenda. Inclusive levava o pessoal de Fontes, que eram primos deles também, para passar as férias lá na fazenda do seu Pedro Alexandrino. E meu pai que era encarregado disso. Descalvados. Era. E ele, seu Zé Lacerda é padrinho de Nestor, meu irmão.
Então a família... Sim. A família, por isso que Márcio tem essa amizade assim, chegada conosco, porque não é amizade política, é amizade de família. Mas eles eram de onde? Eles vinham de Mato Grosso? Da onde para Mato Grosso? Quem? Lacerda. São cacerenses, toda a família é cacerense. Ô mãe, e estavam falando ontem, várias pessoas, que na ditadura era melhor, era mais organizado naquele período. Acho que o povo tinha mais medo, só isso, mas não era tudo igual. Como que estavam falando o quê? Que era muito mais organizado, se respeitava mais as instituições. Tinha medo, tudo era rigoroso. Medo, né? era mais medo. Era mais medo do que organização. Aí nós viemos pra... Hoje falam que não teve ditadura nenhuma. Nossa, ainda ontem teve lá na Altas Horas Serginho, no programa do Serginho Grossman, o filho do Manuel da Nóbrega, Carlos Alberto Nóbrega, falando ele mais outro senhor que estava presente, falando que isso que eu vi, eles falaram igualzinho, das correrias, que prendiam rapazes porque estavam parados, são vagabundos. E a Magali sofreu muito, a Dulce Vanini. Tia Magali. Dulce Vanini. Ela teve uma irmã, né? Eu fui uma das últimas pessoas que vi Jane Vanini. Sabe disso, Excelência? Não. Jane Vanini, que dá nome pro campus Dom Nemate em Cáceres. Não sabia. A Jane Vanini é cacerense, até a mãe dela é parente de meu pai, a mãe da Magali, e da Jane Vanini. E a Magali, eu estava sempre com ela, amiga de infância, e depois que eu casei E o papai também gostava muito dele. Quando eu era criança, o papai fazia questão toda vez, vou visitar seu Vanini. Seu Vanini, o pai delas era muito amigo de Walter, padrinho de maçonaria, e Magali. Depois eu conto a história da Maricota, né? Que eu troquei, porque que a Maricota era a galinha que Magali deu para ele. Aí a Jane Vanini, eu era muito ligada a Magali, cacerense, estava toda semana com ela. Então eu fui lá na Magali e ela tinha uma bancada ela costurava, era muito famosa lá em São Paulo, que é uma boa costureira. A tia Magali? A tia Magali. Isso eu não sabia. Nossa Senhora, ela tinha de alta costura. E a Jane estava sentada em cima dessa bancada, batendo a perna assim. Na porta. Sabe? A Jane Vanini mais nova? Era a caçula deles. Aí a Jane Vanini estava lá. Eu estava lá, Magali. De repente a Jane recebeu um telefonema. Ela atendeu o telefone da Magali, atendeu e falou assim: Magali, eu vou ali. E saiu num desespero, esqueceu a bolsa. Esqueceu a bolsa, com documentos, com tudo. Ali foi. Foi naquele dia que descobriram que eles iam fazer alguma coisa errada, alguma coisa lá para contra a ditadura. Isso já é movimento armado contra a ditadura. Que ela fazia parte dessa guerrilha. Sim. Então ela, no desespero, ela largou a bolsa e fugiu. Nunca mais a família soube dela. Souberam depois, estava no Chile, parece uma coisa assim. Ela viveu no Chile. Que ela morreu no Chile. Descobriram ela lá e mataram ela lá. Ela morreu em dezembro. Lá no Chile, mataram ela no Chile em dezembro. E a família só ficou sabendo em março. Porque ela tinha um amigo, um companheiro dela, que ela casou lá, que esse amigo escreveu uma carta que no dia 6 de dezembro a Jane morreu numa guerra, a polícia morreu lá, matou lá no Chile. Ela se engajou nos rebeldes do Chile contra a ditadura. Do Pinochet. Exatamente. Isso aí. Então aí ela ficou assim. Ela tem rua no Rio de Janeiro, como Jane Vanini, tem em São Paulo, Jane Vanini, Walter. Era cacerense? Cacerense, parenta minha. Walter fez uma escola, aquela escola que chama Dom Máximo Bienes. Walter que construiu. Era Jane Vanini, quando Antônio Fontes trocou e pôs. Mas agora
Atual prefeito? O que é a faculdade? O campo do Unemate. O campo da faculdade de Unemate. da Unemate é Jane Vanini. E aqui em São Paulo, lá em São Paulo, tem uma rua chamada Jane Vanini também. Já fizeram várias matérias acadêmicas, a Jane Vanini. artigos, monografias. E a escola que Walter tinha dado, Jane Vanini, hoje chama Dom Máximo Bienes, que Walter construiu. Essa escola, Jane Vanini. Arquivo vivo. Temos que gravar mais coisas. Ó, esse vídeo tem que ficar para posteridade. Vamos depois escrever. Jamais saberíamos disso. Se não fosse pela sua mãe, porque não tem inscritos. Outra coisa que tem que saber... Ela é igual o pai dela, começa a contar a história assim. O vovô era assim. O Hospital Regional de Cáceres. O Carlos Bezerra era governador e parece que ele tinha conseguido 4 hospitais regionais. Um seria o de Cáceres. São 5, eu acho, no Mato Grosso Sim, hoje. pois é. Eu vou cortar aqui a gravação, depois você conta essa. Porque... Para não alongar muito. Esse tema vai ser só a ditadura. Outro tema, né?